Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar a respeito de funções. Esse assunto está na apostila 2, página 100. Nós vamos trabalhar com a notação f de x. Você já viu que função é uma relação que existe entre dois conjuntos, de modo que cada elemento do primeiro conjunto está associado a um único elemento do segundo conjunto. Você viu também que os elementos do primeiro conjunto nós chamamos de x, e os elementos do segundo conjunto nós chamamos de y. Vamos dizer que nós temos uma função, por exemplo, y igual a x mais 2, com o x pertencendo ao seguinte conjunto: menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Repare que o y depende do x. O valor do y depende do valor do x. A gente diz que y está em função do x. O y está em função do x. Se eu quiser montar uma tabela aqui, valores de x, valores de y. Os valores de x nós conhecemos. O x pertence a este conjunto. Então, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Quando o x for menos 1, quem será o y? Ora, é só você fazer. Y igual, substitui no valor do x, aqui no lugar do x, pelo seu valor, que é menos 1. Vai ficar menos 1 mais 2, que é 1. Quando o x for 0, qual será o valor do y? Substitui aqui na função y, substitui o valor do x por 0. Vai ficar 0 mais 2, 2. Quando o x for 0, o y vai ser 2. Quando o x for 1, qual será o valor do y? Y é igual a x, 1 mais 2, que é 3. Então, o y é sempre igual a x mais 2. X, 2 mais 2, 4. 3, 3 mais 2, 5. 4, 4 mais 2, 6. A função y igual a x mais 2, eu também posso representá-la assim, ó. No lugar do y, eu escrevo f de x igual a x mais 2. Note que f de x é a mesma coisa que y. Quando você tem uma função somente no exercício, é usual representar a função pela letra f da palavra função. Mas se você tiver mais de uma função, você pode chamar as funções, uma de f de x, a outra de g de x, a outra de h de x, p de x, qualquer letra que você precise para resolver o exercício. Note também o seguinte: quando x é igual a menos 1, quando x é igual a menos 1, implica no valor de y igual a 1. Quando x é igual a 0, implica no valor do y igual a 2. Quando x é igual a 1, implica no valor do y igual a 3. Eu posso representar toda esta escrita da seguinte maneira. Assim, ó, f de menos 1. Vamos voltar aqui. F de x. Aí está escrito lá, f de menos 1. No lugar do x está escrito o menos 1.
Então aqui eu posso ler assim, ó. Quando o x for menos 1, quem será o y? 1. F de 0. O que significa isso? Quando x é 0, quem será o y? Quando x é 0, ó, o x é 0, eu substituo aqui por 0, 0 mais 2, 2. Tá aqui, ó. Quando x é 0, o y é 2. F de 1. Olha, f de 1 é qual era o valor do y quando x for 1. Basta substituir aqui o x por 1. 1 mais 2, olha aqui, ó. Quando x for 1, o y é 3. Ok. Então, quem é f de 4? Como é que eu faço para achar f de 4? Nós já temos aqui, ó, o f de 4 é 6. Mas vamos dizer que nós não tivéssemos aqui. Eu pego a função f de x igual a x mais 2. Aí eu quero descobrir o f de 4. No lugar do x, eu vou escrever 4. No lugar do x, 4. 4 mais 2, então f de 4 é igual a 6. Ok? Nós iremos fazer agora os exercícios da apostila como exemplos. E depois você deverá tentar resolver os exercícios da tarefa mínima e complementar desta aula. Muito bem. Exercício 1. Dado que f de x é igual a x² menos 3x para todo x real, obtenha os valores numéricos de a. F de 10. Como é que eu vou achar o f de 10? O que significa f de 10? Quando x for 10, quem será? O y. Isso aqui é a mesma coisa que y. Ok. Então eu pego a função para achar o f de 10. Eu pego a função x². Ora, mas quem é o x? 10 ao quadrado menos 3 vezes x, que é 10. 10 ao quadrado é 100. 10 ao quadrado, 100. Então vai ficar f de 10 igual a 100 menos 3 vezes 10, 30. F de 10 é igual a 70. Quando x for 10, o y será 70. Eu também posso ler isso aqui assim, ó. A imagem do 10 é o 70. Mas quando x for 10, quem será o y? 70. Item B. Obtenha f de 10 mais f de 4. Ora, f de 10 eu acabei de calcular aqui. Não preciso calcular novamente, eu já sei que é 70. Vamos calcular f de 4. Aonde tem o x, você vai substituir, na função, você vai substituir por 4. Então vai ficar x ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 3 vezes 4. F de 4, 4 ao quadrado, 16, 3 vezes 4, 12. F de 4 é igual a 4. Ou seja, quando x for 4, o y é 4. Ou a imagem do 4 é 4. Vamos voltar ao que ele quer, que é que você calcule f de 10 mais f de 4. F de 10, 70. F de 4, ó, f de 10, 70, f de 4 é 4. 70 mais 4, 74. Item C. No item C, ele quer que você calcule f de 10 mais 4. Repare que isto é bem diferente disso aqui, ó.
f de 10 mais f de 4. Aqui é f de 10 mais 4. Na verdade, então, é f 10 mais 4, 14. Pega a função. No lugar do x, substitui por 14. 14 ao quadrado menos 3 vezes 14. 14 ao quadrado, 196. 3 vezes 14, 3, 4, 12, 42. Vai dar igual a 154. Então, f de 10 mais 4, que é f de 14, dá 54. Vamos para o item D. No item D, ele quer que você calcule o f de 1 menos f de 2. Vamos calcular separadamente f de 1 e f de 2. Vamos começar com f de 1. f de 1. Aqui, ó, x ao quadrado. X é 1. 1 ao quadrado menos 3, aqui, ó, 3 vezes x, que é 1. f de 1 é igual a 1 ao quadrado é 1, 3 vezes 1 é 3, 1 menos 3, menos 2. Então, f de 1, 2 negativo. Vamos calcular agora o f de 2. Pega a função, no lugar do x, substitui agora por 2. X ao quadrado, ó, 2 ao quadrado, menos 3 vezes x, que é 2. Aqui, f de 2 é igual a 2 ao quadrado, 4, 3 vezes 2, 6, é 4 menos 6, menos 2. Agora vamos retomar a pergunta dele. Quem é f de 1 menos f de 2? f de 1 menos 2. Aqui, f de 1 menos 2. Menos f de 2. f de 2 está aqui, ó. Menos 2. Vai ficar menos 2 mais 2. Menos 2 mais 2, 0. Portanto, f de 1 menos f de 2 é igual a 0. Exercício 2. É dado que f de x é igual a 2x mais b, em que b é uma constante, tal que f de 3 é igual a 12. Obtenha f de 12. Repare o seguinte, ele não forneceu para você quem é a função f. Por quê? Ele não forneceu, porque aqui, ó, f de x é igual a 2x mais b, mas quanto vale esse b? Se eu não souber o valor do b, eu não sei quem é a função f de x. Ora, se eu não sei quem é a função f de x, como é que eu vou calcular f de 12? É impossível. Então, primeiro eu tenho que descobrir quem é a função, logo eu preciso descobrir quem é o b. Mas ele fornece no enunciado do exercício que f de 3 é igual a 12. Mas o que significa f de 3? f de 3 significa, você vai pegar a função e no lugar do x, você vai escrever o número 3. Quem é a função? 2x mais b. 2 vezes x. No lugar do x, você escreve 3. Mais b é igual. Então, f de 3 é 2 vezes 3 mais b, que é igual a 12. 2 vezes 3, 6. Mais b é igual a 12. b é igual a 12, passando para lá, subtraindo 6, né? Menos 6. b
é igual a 6. Opa, achei o valor do b. Então, agora eu sei quem é a função f. A função f, ela estava assim, ó. F de x é igual a 2x mais b. Logo, a função f de x vai ser 2x mais o b. Olha o b aqui, ó. O b é igual a 6. Igual a 6. Esta é a função f. Ele quer que nós calculemos f de 12. F de 12, você vai pegar a função f, aonde estiver escrito x, você vai escrever o número 12. Então aqui vai ficar, ó, 2 vezes x. Quem é o x? 12. Mais 6. F de 12 é igual a 2 vezes 12, 24, mais 6. F de 12 é igual a 30. Exercício 3. Seja f de x igual a ax mais b, em que a e b são constantes, tais que f de 1 é igual a 5 e f de 2 é igual a 8. Qual é o valor de a elevado a b? Muito bem, eu preciso achar o valor de a e b para calcular quem é a elevado a b. Acontece que existem duas informações importantes nesse exercício. Tem que f de 1 é igual a 5. Você tem que f de x é igual aqui, ó, a x mais b. Ora, o que significa f de 1 igual a 5? F de 1 significa o seguinte: pegue a função f e no lugar do x substitua por 1. Vai ficar assim: a vezes 1 mais b, f de 1 é igual a 5. 1 vezes a é a, mais b é igual a 5. Você tem aqui, ó, uma equação com duas letrinhas, ou duas incógnitas, a e b. Precisamos de outra equação. Mas nós temos também que f de 2, aqui, ó, f de 2 é igual a 8. O que significa f de 2? Eu estou insistindo nessa frase, insistindo. O que significa f de 2? Pegue a função f e no lugar do x escreva 2. Então vai ficar assim, ó, a vezes x, a vezes 2, mais b. F de 2 é igual a 8. 2a mais b é igual a 8. Eu achei uma outra equação com as mesmas incógnitas, a e b. Logo, eu tenho para resolver um sistema de equações. A primeira equação está aqui, ó. A mais b é igual a 5. A segunda equação, 2a mais b é igual a 8. Eu tenho um sistema. Sei lá, vamos fazer pelo método da adição. Método da adição. Você poderia fazer substituição, método que você preferir. Eu vou multiplicar essa primeira equação por menos 1. Vai ficar assim, ó. Menos a menos b igual a menos 5. Tá? Vou copiar a segunda equação. 2a mais b é igual a 8. E vou somar essas duas equações. Você percebe claramente, eu multipliquei por menos 1, porque aí eu cancelo aqui, ó. Na hora que eu somar, eu cancelo o b. 2a menos a igual. Menos b mais b dá 0b, cancela. 8 menos 5, 3. Achei o valor do a.
Vou pegar esta primeira equação. A mais B igual a 5. E vou substituir o valor do A. 3 mais B é igual a 5. B é igual a 5, subtrai, passa para lá, né? Menos 3. B é igual a 2. Finalmente, vamos calcular o que é solicitado no enunciado do exercício. Quem é A elevado a B? A, 3. B, 2. 3 ao quadrado é igual a 9.